O objetivo dessa sessão é fazer uma síntese, uma síntese do que foi discutido nas 12 oficinas técnicas deste fórum, ontem e hoje. Só relembrando, foram então 4 grupos temáticos, com 3 oficinas cada, e em que a ideia era debater o tema e, dali, derivar iniciativas, propostas de ação que vão compor o plano de ação, plano para fortalecimento da cidadania financeira. Lá aqui que eu fico mais à vontade. Então, o objetivo dessa mesa é fazer um relato do que aconteceu nas oficinas. Obviamente que cada um só pôde estar em uma oficina ao mesmo tempo, então a gente tem algumas surpresas, né? São 12 oficinas muito interessantes do ponto de vista de propostas, de debates. E é isso que a gente vai mostrar. Cada um dos relatores, então, assistiu todas as oficinas do seu grupo, se reuniu com os relatores, que trouxeram mais detalhes, mais informações, e vai, então, fazer algumas propostas que devem compor o plano para fortalecimento da cidadania financeira. Então, eu vou passar a palavra para os relatores, mas antes disso, eu queria aproveitar a oportunidade para fazer um anúncio aqui que o pessoal da Confebras pediu para a gente fazer, que é importante porque a gente tem um público muito grande de cooperativas aqui, de representantes das cooperativas de crédito, principalmente. Então, eu queria anunciar que o Concred 2016, que é um evento que acontece de 2 em 2 anos, o 11º Congresso, vai acontecer nos dias 28 a 30 de setembro de 2016, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e o tema vai ser Governança, Sustentabilidade e Inovação, Desafios do Sistema Nacional do Cooperativismo de Crédito. Então, agendem-se que setembro já está logo ali, né? Então, queria agradecer realmente os debates, a participação de todos nos debates, que traz muita riqueza para o nosso trabalho, e dizer que, apesar da gente apresentar as iniciativas aqui agora, pode ser que outras ideias surjam. Então, compartilhem conosco, por meio das suas associações de classe, seja a OCB, a FEBRABAN, a BBC, a ABAC, a CREF, a BSM, a Abicred, e aí outras que eu não citei, compartilhem com a gente as suas ideias que podem vir a compor o nosso plano de fortalecimento da cidadania financeira. Obrigada. Eu queria passar, então, a palavra primeiro para o Alexandre, que tratou do grupo temático Inclusão Financeira de Pequenos Negócios. Boa tarde a todos. Tem uma apresentação. Bom, o nosso grupo foi essencialmente sobre pequenos negócios, e, em particular, com um foco mais detido sobre a questão do microempreendedor individual. A gente fez uma oficina para dizer quem é o MEI e como é a relação dele com o mercado financeiro. A segunda oficina trouxe para falar os bancos e, enfim, outros atores do lado da oferta de crédito, e a oficina de hoje, a última oficina, procurou fazer uma síntese dessas duas coisas, destacando vamos dizer, as diferenças, as discrepâncias de percepção e de ação entre os lados de demanda e de oferta. Na parte de diagnóstico, nós tivemos a oportunidade de apresentar, ao longo das 3 oficinas, um conjunto muito grande, muito variado e, eu diria, em boa medida, com informações inéditas sobre diversos aspectos da relação entre pequenos negócios e, vou chamar aqui, instituições financeiras em sentido amplo, bancos, cooperativas, eventualmente sociedades, ONGs e sociedades de crédito, de microcrédito, enfim, tudo que diz respeito a esse universo do crédito para pequenos negócios. Eu diria que, do que seja do meu conhecimento, nunca houve apresentação de um volume tão grande, tão significativo e atual de informações sobre esse assunto. A gente colocou uma página dentro do site do SEBRAE, onde todos esses estudos estão disponíveis. Tá? Agradeço aqui os colegas da Unidade de Gestão Estratégica que fizeram os estudos pelo lado do SEBRAE, agradecer ao SEBRAE de São Paulo e de Minas, que também aportaram seus estudos para que a gente pudesse lançá-los todos agora aqui nesse encontro.
Bom, esses estudos, eles, em poucas palavras, eles apontam para um envolvimento cada vez maior dos pequenos negócios, mas particularmente dos microempreendedores individuais, com o sistema financeiro nesse sentido amplo que eu estou usando. Quer dizer, uma bancarização. Bom, primeiro, um crescimento muito grande desse microempreendedor individual, na faixa de 1 milhão, quase 1 milhão de novos microempreendedores a cada ano, nos últimos 5 anos. Inclusive, neste ano, apesar da crise, a gente tem um número expressivo aí de novos cadastrados como MEIs. Uma penetração bastante significativa desses MEIs no sistema bancário, através de conta corrente, cartão de crédito e outras coisas. Um uso importante de meios eletrônicos de pagamento nos seus negócios. E um uso importante de financiamento, sobretudo para capital de giro, mas também para investimento. Ou seja, ele é um cliente, enfim, é o cliente que mais cresce dentro do sistema financeiro, do lado da demanda, possui uma posição socioeconômica acima da média brasileira, em termos de renda, em termos de educação, e, de um modo geral, eles fazem um uso bastante intensivo de financiamento em sentido amplo. Né? Esse é o lado, vamos dizer, positivo do que a gente conseguiu ver dessa inserção. Entretanto, a gente entende que esse relacionamento entre MEI e sistema financeiro ele ainda é insatisfatório, embora a gente reconheça que ele venha crescendo, que ele venha melhorando nos últimos anos. Né? Aí, nós temos, nos estudos tem muitos e muitos números, eu não vou me deter aqui porque não dá tempo, mas eu queria citar uma informação importante. Quase 60% dos microempreendedores individuais não tomaram financiamentos e créditos no sistema bancário, no sistema financeiro. Isso para todo o período da pesquisa, 2010 até 2015, ou 2014. Então, ou seja, uma boa parte deles não se enxergam como clientes de crédito do sistema financeiro. Né? E daqueles 40% que tomaram, 41% que tomaram algum empréstimo ao longo desse longo período de 5 anos, quase metade fez isso, apenas metade, um pouco mais da metade, fez isso como pessoa jurídica. Né? A nossa leitura é que essa transição entre pessoa física e pessoa jurídica que representa o MEI, no caso do sistema bancário, ele é um processo ainda que está, vamos dizer, na metade do caminho, ele ainda está longe de se completar. Os estudos identificaram, em primeiro lugar, a questão da taxa de juros como o maior inibidor do crédito. Né? A gente, inclusive, apurou, enfim, ficamos com a percepção, para as entrevistas qualitativas, inclusive, de que, para muitos empresários, tomar dinheiro emprestado no banco é uma vergonha, é um sinal de que as coisas estão indo mal, de que a empresa está mal, o sujeito evita aquilo o máximo possível, né, sem que tem algo errado aí, né? Falta essa percepção que existe entre muitas empresas pequenas, empresários pequenos, sugere que tem alguma coisa a ser melhorada na relação com os bancos. Né? E as taxas de juros a gente pôde perceber também, e não só elas são muito elevadas, como há uma variância muito grande, uma dispersão muito grande entre as menores e as maiores taxas. Né? E um outro ponto que foi ressaltado na pesquisa de São Paulo e na nossa aqui também do Nacional, é que há um desalinhamento de expectativas muito grande entre os dois lados. Né? Quer dizer, os pequenos empresários vão aos bancos com uma expectativa de conseguir crédito, de ter uma oferta variada de crédito, de ter de ser recebido de uma certa maneira, e muitas vezes essa expectativa é frustrada, eles não encontram aquilo que eles estavam procurando. Por outro lado, do lado das instituições financeiras, dos gerentes de bancos que a gente entrevistou, apesar de haver explicitamente, isso foi apresentado na oficina número 2 ontem, a oficina B, perdão, quer dizer, embora os bancos estejam explicitamente adotando políticas para se aproximar desse novo cliente, na prática a gente percebe que há uma dificuldade muito grande. O principal fator, enfim, para sintetizar, os bancos afirmam que, em muitos casos, que esse tomador ele está despreparado.
né, que a gente vai pontuar um pouquinho melhor. Ele está despreparado no sentido que ele não tem condições de aportar, de oferecer, sejam as informações que o banco considera, de um modo geral, como básicas, né, como a questão de informações contábeis, cadastrais, né, informações financeiras com relação a faturamento, etc., né. Essas empresas também estão muito despreparadas, ou, enfim, elas não são capazes de oferecer garantias na quantidade exigida tipicamente pelos bancos, e até a falta de um planejamento financeiro no sentido de saber para que vai precisar daquele dinheiro, né, qual vai ser realmente o plano de negócio que está por trás, que justificaria aquele financiamento, né. O que, na verdade, a gente discutiu na oficina de hoje é o seguinte, quer dizer, até que ponto os critérios tradicionais usados pelo sistema financeiro se aplicam aos pequenos negócios. Os pequenos negócios não é só que eles são pequenos, né? Eles não se distinguem dos negócios das empresas médias e grandes apenas pela quantidade, não é só pelo tamanho, mas também pela qualidade. Existe vamos dizer, uma dinâmica de funcionamento dessas empresas. Muitas delas nunca vão ser grandes empresas, elas não são as grandes empresas de amanhã, elas possivelmente vão ser pequenas empresas para sempre, porque, na verdade, elas fazem parte de um modo de vida do proprietário, da sua família, né? E talvez, né, isso é um aspecto que foi discutido hoje, talvez o problema desse desequilíbrio de posições, de expectativas, é porque se está procurando aplicar um modelo a um agente, a um ator, o pequeno negócio, para o qual esse modelo não está adequado em termos de garantias, em termos de forma de apresentação dessas informações, né? E também, ao longo das oficinas, a gente discutiu a questão do microcrédito, foram levantadas muitas coisas sobre esse assunto também. Eu tentando resumir em uma linha, uma percepção, acho que generalizada de todo mundo que atua nesse segmento, que é um desalinhamento das políticas, dos diversos agentes públicos envolvidos na política de microcrédito, em termos de critérios, em termos de metas, ou seja, muita gente tentando fazer acontecer o microcrédito, ele vem acontecendo, ele vem crescendo, mas com pouco alinhamento. Bom, em função disso, nós aqui procuramos, recolhendo desse diagnóstico e do que foi discutido nas oficinas, apresentar 4 principais propostas, né? Acho que, como a Elvira falou, o nosso tempo aqui é para realmente pontuar as coisas mais importantes, mas sem prejuízo de que outras ideias que surgiram possam vir a acontecer. De cara, eu queria assumir com vocês aqui o compromisso de formar 2 grupos de trabalho ligados à capacitação. Quer dizer, uma parte importante do problema de desalinhamento que foi percebida é de que há um déficit de capacitação, de preparação para esse pequeno empresário, esse recém-empresário, em muitos casos, né? Quer dizer, no caso, sobretudo, do MEI, são pessoas que estão ainda num processo de migração de ser por conta própria, pessoa física, para um microempreendedor individual. Então, é preciso dar mais capacitação, mais capacidade de gestão financeira, mais entendimento sobre o que é o crédito, para que ele serve. Isso em 2 vertentes, tanto para o crédito, vamos chamar, crédito convencional, né, o crédito, enfim, esse mais amplo, quanto a questão do microcrédito. Só que são assuntos separados, há muitos agentes envolvidos nessas duas vertentes de crédito, particularmente os bancos, as cooperativas, né, e no caso do microcrédito, além desses também as sociedades de microcrédito, enfim, as organizações não governamentais variadas que estão envolvidos. Então, mas como os assuntos são relativamente diferentes, a gente pensou em criar 2 grupos de trabalho com um foco específico em capacitação. Em poucas palavras, é a tentativa nossa do SEBRAE de oferecer uma resposta a essa demanda percebida de déficit de capacitação. A gente vai formar esses GTs chamando justamente os atores ofertantes de crédito, bancos, cooperativas e demais entidades, para que vocês digam para nós
qual é o sonho de consumo de vocês de cliente. Que cliente vocês gostariam de atender para negociar uma proposta de crédito, né? O que ele precisa saber, o que ele precisa trazer na pastinha, né, em termos de informação, de documentos, e a gente vai procurar, a partir das demandas de vocês, calibrar, enfim, e reformular os nossos programas de capacitação. Tem outras 3 propostas importantes ligadas a custos. A ideia de que a gente possa publicar, em um período não muito longo de tempo, a gente começar a publicar as taxas de juros, que, como eu disse, tem uma dispersão muito grande, para pequenos negócios, né? O Sebrae Nacional já está envolvido com o Banco Central num esforço de refinamento dos dados que o banco já fornece. A gente pode evoluir, eu acho que tranquilamente a gente pode evoluir para isso. E também foi levantada uma proposta de se ter um pacote básico de tarifas para microempreendedor individual, assim como já foi definido pelo Banco Central para pessoas físicas, né, para consumidores. Questão das garantias, rapidamente foi falado aqui, que nós precisamos agilizar o processo de regulamentação das cooperativas de garantias. Esse seria talvez o passo mais importante nessa área. E na questão das políticas de crédito para pequenos tomadores, os microcréditos, uma harmonização dessas políticas, foi levantado por várias pessoas. Isso já está acontecendo no âmbito do Ministério do Trabalho, enfim, do Governo Federal, que está discutindo essa política de crédito, microcrédito orientado. A nós, do Sebrae, eu acho que cabe a questão da capacitação, como eu já falei, num GT, e aproveitando dessa discussão, tentando caminhar para essa harmonização. É isso aí, gente. Obrigado. Obrigada, Alexandre. A ideia era essa mesmo, a gente ter um compilado de propostas derivadas das discussões. O que a gente vai fazer agora? A gente vai desenhar um plano com essas propostas, detalhar isso, quem vai cuidar, quem não vai. A pertinência, obviamente, a gente vai ter que fazer uma análise mais técnica de tudo para ver se é possível, porque a coisa foi feita muito rápido, né? Mas a ideia é depois isso constar de um documento só e a gente poder ter os prazos, as metas, de tudo que a gente vai fazer nesse grupo temático. Obrigada, Alexandre. Então, já queria convidar o Russolo para falar do grupo 2, que é relacionamento do cidadão com o sistema financeiro. Bom, na sessão de abertura do fórum, ontem pela manhã, o diretor Feltrin mencionou que a cidadania financeira é um aspecto fundamental para a solidez e eficiência do sistema financeiro. Bem, pensando no grupo temático 2, que tratou do relacionamento do cidadão com o sistema financeiro, acredito que nós poderíamos aprofundar essa declaração e dizer que, para que um sistema financeiro seja considerado verdadeiramente eficiente, as instituições que o compõem precisam buscar um relacionamento de excelência com seus clientes e usuários, dando a eles um tratamento de confiança, baseado na ética, na justiça, na transparência. E esse foi o pano de fundo das 3 oficinas que nós tivemos aqui no grupo temático número 2. Então, tivemos aqui 3 oficinas com discussões muito ricas, com um debate muito franco e que também resultaram em propostas muito interessantes para a melhoria do relacionamento com o cidadão. Bem, a oficina 2A, ela discutiu a aplicação do conceito de suitability no sistema financeiro. O objetivo era apresentar e debater a implementação de medidas que realmente promovam a adequação dos produtos e serviços financeiros às necessidades, interesses e objetivos dos cidadãos. Tivemos representantes de vários segmentos do mercado nesse fórum, nessa oficina, e também tivemos aqui discussões muito úteis. Na oficina 2B, o objetivo de discussão foi o modelo de atendimento ao cidadão, principalmente no que se refere aos canais de atendimento a reclamações e de solução de conflitos. O objetivo era debater as limitações e eventuais distorções do modelo que está em vigor e discutir ações de melhoria que realmente promovam uma eficiência maior do sistema no sentido de atender ao cidadão e resolver os seus problemas. E na oficina 2C, a ideia era discutir as estratégias adotadas pelas instituições para melhorar os seus processos de trabalho com base na análise das reclamações que recebem,
fazendo isso de um ponto de vista realmente de estratégia de negócio. Um dos destaques dessa oficina foi a apresentação do ranking de instituições por índice de reclamações do Banco Central. Muito bem, quais foram as questões principais que foram identificadas nessas 3 oficinas? Certamente houve mais questões do que essas, mas procuramos destacar aqui algumas das mais relevantes. Na oficina 2A, nós pudemos observar ali que, de fato, o processo de adequação dos produtos e serviços financeiros ainda é um processo em fase de maturação. Existem muitas iniciativas dispersas nas instituições, na própria Federação de Bancos, no Banco Central, em órgãos de defesa do consumidor, mas todas essas iniciativas ainda estão em fase de maturação, precisam ainda ser desenvolvidas melhor. De fato, nós percebemos que nessa questão, conforme destacado pela chefe do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central, Andréa Laís, existem inúmeras oportunidades de aplicação de medidas do suitability em todo o ciclo de vida de produtos e serviços, desde a concepção e elaboração desses produtos e serviços, na oferta dele, até o pós-venda e solução de conflitos. Todo esse ciclo de vida dos produtos oferece inúmeras oportunidades para a aplicação de medidas de adequação e suitability. Nós pudemos observar, por exemplo, que em algumas áreas, como a intermediação de títulos e valores mobiliários fiscalizados pela CVM, já há um processo um pouco mais maduro, mas que em relação a outros produtos e serviços financeiros, de fato, há uma carência muito grande de medidas realmente efetivas de suitability. Então, na oficina 2A, que falou sobre suitability, o grupo entendeu que seria importante atacar em 2 frentes para fazer esse processo amadurecer. O primeiro deles seria incentivar as instituições financeiras a promover boas práticas de suitability. Um processo que já está em andamento, inclusive, é a criação de um normativo de autorregulação específico para isso no âmbito da FEBRABAN, a previsão de publicação dele até o final do ano. E esse normativo ele incluiria diversos aspectos como definição de público-alvo, oferta adequada, fornecimento de informações claras, direcionamento dos clientes. Também seria acompanhado desse normativo manuais de boas práticas sobre cada tipo de produto oferecido para guiar ali o atendimento. Então, de modo que o próximo passo seria, obviamente, concluir esse processo de criação desse normativo e, principalmente, a efetiva adesão das instituições a esses princípios. A existência dessas regras abre espaço, inclusive, para que essas regras, essas normas de conduta, sejam incorporadas aos trabalhos de auditoria interna das instituições e, após um período, então, ocorreria uma avaliação dos resultados alcançados com a adoção dessas regras de conduta. Na segunda frente, a proposta é a criação de incentivos adequados para facilitar o cidadão reclamar e resolver os conflitos na própria instituição, evitando o transbordo para órgãos externos e melhorando a experiência do cidadão com o sistema. Na oficina 2B, a grande questão foi a necessidade de aperfeiçoar os canais de atendimento e resolução de conflitos, conferindo mais efetividade aos modelos existentes. Então, as propostas foram capacitar os atendentes dos SACs para serem mais efetivos na resolução de problemas e dar um atendimento de maior qualidade aos cidadãos. A segunda, promover a especialização dos canais de atendimento. Uma ideia discutida nesse âmbito foi a criação, por exemplo, de canais de atendimento especializados para idosos. Embora isso talvez seja necessário uma alteração até de um decreto presidencial que regulamenta o SAC, mas a proposta foi criar 2 grupos de trabalho para essas 2 primeiras propostas, para fazer, então, o necessário para que sejam alcançados os objetivos das ideias que foram geradas. E uma terceira proposta tem a ver com o fortalecimento da independência e do papel de mediação das ouvidorias, que têm sido importantes indutoras de melhorias nos processos e produtos das instituições do sistema. E, por fim, mas não menos importante, a oficina 2C, nós vimos ali algumas sugestões muito interessantes no que se refere a essa melhoria de processos baseadas na análise de reclamações. A primeira seria potencializar a utilização dessas reclamações para melhorar os processos.
E essa proposta gira em torno de fomentar o envolvimento da auto-administração das instituições nas questões de qualidade no relacionamento com o cidadão, promovendo uma verdadeira mudança na cultura organizacional das instituições. E a segunda proposta seria criar incentivos para que o cidadão busque a própria instituição para a solução de conflitos. Até muito na linha do que já tinha sido discutido nas outras oficinas, mas a ideia que foi dada nesse sentido, duas ideias centrais dessa proposta, consistem em divulgar melhor os canais de relacionamento no momento da venda dos produtos e serviços financeiros e também aumentar a eficiência dos canais de resolução de conflito, conferindo assim maior confiabilidade ao sistema. Como se pode observar, muito ainda pode ser feito para promover a cidadania financeira, principalmente no que se refere ao relacionamento dos cidadãos com o sistema financeiro. Agora, algo curioso a respeito das discussões nas oficinas foi a presença constante das palavras ética e transparência. De fato, a mudança na cultura mencionada há pouco, ela tem que acontecer baseada ou calcada nesses valores. Assim, para concluir essa síntese do grupo 2, vale a pena parafrasear aqui as palavras do diretor Antero no discurso de abertura das oficinas, quando ele disse que o fortalecimento de valores como a ética e a transparência no relacionamento com os cidadãos, na condição de clientes e usuários de produtos e serviços financeiros, é fundamental para o desenvolvimento do sistema financeiro nacional e responsabilidade de todos nós. Obrigado. Obrigada, Rossolo. Bom, a gente já podia parar no grupo 1 e 2, que já tem muito trabalho, né? Já estou ficando preocupada de muita coisa boa nos dois grupos, né? Esse grupo de relacionamento, ele realmente é um desafio muito grande e muito claro para a gente, né? E o Rossolo traz muito bem todas as propostas que são realmente um passo que a gente tem que dar, que vamos trabalhar nelas daqui para frente. Mas a gente tem mais dois grupos, né? O bem-estar financeiro e a vulnerabilidade financeira. Eu acho que elas complementam todo esse lado dos pequenos negócios e também do relacionamento com os clientes, né? Então vamos chamar a Raquel para falar do bem-estar financeiro para a gente. Sai um alto, entra uma bem baixinha. Então, deixa eu ver se... Ok. Então agora a gente vai falar o grupo temático 3, o cidadão e o bem-estar financeiro. É um desafio fazer um resumo das oficinas, porque é muita coisa. Então, na verdade, o que eu vou apresentar são alguns pontos, e a ideia é plantar uma vontade de vocês de assistir os vídeos das oficinas 3. Então, a gente tem 3 oficinas. 3A, que vai falar sobre o cidadão e o bem-estar financeiro. Eu não consigo ler ali porque me falta altura. Eu devia ter vindo de salto. Então, acho que eu tenho que olhar assim. Depois, a oficina 3B, que foi Indicadores da Inclusão Financeira. E 3C é um estudo especial, que era uma pergunta. Educação financeira funciona? Bom, então, qual que era o primeiro tema? O tema tem a ver com o nome da oficina, obviamente, que é o cidadão e o bem-estar financeiro. Então, primeiro teve uma discussão do que é esse conceito de bem-estar e como que o bem-estar financeiro está inserido dentro de um conceito mais amplo de bem-estar. Depois foram discutidos vários indicadores de bem-estar variados e foi apresentado o questionário recém-aplicado, agora em 2015, que segue o modelo da OCDE-INF, que é uma pesquisa para vários países sobre alfabetização financeira. Então, ela inclui conhecimento financeiro, atitudes financeiras e comportamento financeiro. Bom, da oficina 3B, o que a gente teve? Então, primeiro, teve a apresentação do relatório de inclusão financeira, que ficou disponível ontem, está disponível no site do banco, e foram feitas também discussões variadas sobre como aprimorar a análise e os indicadores de inclusão. E na oficina 3C, o enfoque principal foi na discussão de um estudo de um autor chamado Fernandes e outros 2 autores, que foi publicado ano passado,
e que teve uma polêmica, especialmente depois de uma publicação de uma reportagem no jornal Valor, que falava assim, educação financeira reprovada. E aí hoje, quem quiser olhar no Valor, tem lá, educação financeira a revanche. E também foi discutido como incentivar bons comportamentos financeiros adequados. Adequados para quê? Bom, para você chegar, volta lá na 3C, você volta na 3A, que é adequados para te levar a um bem-estar financeiro ou um bem-estar em geral. Bom, então, quais foram as principais questões? Na oficina Cidadão e o Bem-Estar Financeiro, a primeira coisa foi pensar assim, que tipos de abordagens pode se seguir em termos de políticas públicas para aumentar esse bem-estar? Então, foram basicamente 3 ideias, né? Uma ideia é você fazer uma abordagem mais paternalista, quer dizer, o Estado determina o que é bom e o que é ruim para você, comportamentos bons ou ruins. Depois, é uma abordagem que é uma palavra estranha, como se fosse um paternalismo mais libertário, que é você facilitar e incentivar boas decisões. Então, a gente usa muito esse termo de como você dá um empurrãozinho para a pessoa fazer decisões que são boas para o seu bem-estar. Então, isso tem a ver com arquitetura de escolha e tem uma literatura sobre isso que é interessante. E a outra é, bom, não vou fazer nada, cada um escolhe como quer tocar a sua vida em termos de bem-estar financeiro ou não. Bom, então isso aí foi uma das coisas discutidas. Também foi falado sobre visão da população, então o enfoque principal foi na população de baixa renda, então qual é a percepção desta população em relação ao seu bem-estar? Isso foi bem discutido. E, por fim, na apresentação sobre os resultados ainda preliminares desse questionário que foi aplicado no Brasil pela primeira vez, foi apresentada a inter-relação entre o comportamento financeiro, o conhecimento financeiro e as atitudes. Esse termo atitude, às vezes a gente confunde, mas qual que é a diferença de atitude ou comportamento? Atitude é no sentido de postura. Que tipo de postura eu tenho? Como que eu vejo as questões financeiras, as questões de poupança, de gastos, então é uma ideia de postura que eu tenho com relação à vida financeira. O comportamento é o que eu de fato faço. E o conhecimento é conhecimento financeiro mesmo, mais tradicional, que todo mundo já conhece. Bom, na oficina de indicadores de inclusão financeira, então, uma das principais questões que foram levantadas é a ideia da gente começar a trabalhar e buscar indicadores para as pequenas empresas e para os microempreendedores individuais, porque o relatório atual e os indicadores estão focados em pessoa física, né? Um outro assunto que foi mencionado foi a inter-relação entre acesso, uso e qualidade, porque do modo como ainda a gente está trabalhando, os pontos de acesso ou o modo de acesso pode ele próprio interferir no uso que se faz e na qualidade do serviço que é prestado. Não vou entrar em muitos detalhes, a sugestão vejam a discussão, que foi bem rica e está disponível para olhar os vídeos. E, por fim, a ideia de fazer o cruzamento desses dados, que já estão dados administrativos de inclusão, com outros dados socioeconômicos para enriquecer a análise. Na oficina de educação financeira, se ela funciona ou não, as principais questões, e especialmente com relação ao estudo que a gente comentou, o estudo que causou toda a polêmica, então, as principais questões foram heterogeneidade das ações de educação financeira. Então, quando eu falo assim, educação financeira funciona, ou não funciona, não sei,
que educação financeira? Não está bem determinado já qual é o tipo de ação de educação financeira que... São todas iguais? Não, cada um faz de um jeito. Então, essa heterogeneidade atrapalha a análise que eu vou fazer. Existem coisas que são mais efetivas, outras menos efetivas. Um outro ponto levantado sobre esse estudo são alguns problemas metodológicos, que aqui eu não vou ficar ocupando o tempo de vocês com cada um dos problemas metodológicos, porque são vários e começa a entrar num tecnicismo que talvez não seja o momento aqui, mas quem tiver curiosidade, dá uma olhada não só no vídeo, como também no artigo do Valor de hoje, né, a revanche. E, por fim, temos a percepção de algumas conclusões que foram um pouco precipitadas, para dizer que ela não funcionaria. Então, a questão é um pouco mais complexa, mais profunda, e ainda merece um olhar muito mais aprofundado e, ao mesmo tempo, amplo. Por fim, a dificuldade foi resumir as propostas, porque foram várias, então as oficinas foram bem ricas. Então eu vou fazer o resumo do resumo do resumo. Na oficina de cidadão e bem-estar financeiro, surgiram algumas ideias de ações de educação financeira. Uma das ideias é que essas ações fossem contínuas, ou seja, não fossem restritas no tempo, elas acontecessem com uma boa frequência. E a ideia de de fazer com que elas sejam atraentes e mais onipresentes. Então, a ideia de você fazer historinhas dentro de novelas, quer dizer, fazer como se fosse um merchandising, só que em vez de produto, né, não estou querendo vender o meu sabão em pó e coloco ele lá na hora que a dona de casa vai ligar a máquina que aparece nas novelas, criar conteúdos educativos, com enfoque em educação financeira, dentro de novelas e jogos, que já foi mencionado aqui também, eu acho. Essa ideia do lúdico, porque você vai jogar uma vez, vai jogar outra vez, vai jogar outra vez. Então, é a mesma ideia, a novela também é todo dia, então deixar isso mais contínuo e mais presente na vida das pessoas. A segunda proposta é manter uma periodicidade desse questionário, de modo que a gente tenha um painel de dados e que facilita muito a análise não só da evolução disso, mas a compreensão das relações entre atitude, conhecimento e comportamento fica enriquecida quando você tem informações ao longo do tempo. E, por fim, a ideia de fazer esses empurrõezinhos, que é facilitar a vida dentro das ofertas. A gente chama isso de arquitetura da escolha, né? Você criar situações para facilitar algum determinado comportamento, que é o que eu tinha mencionado logo no início de paternalismo libertário. Então, é dar os empurrõezinhos, as ideias, para incentivar um determinado tipo de comportamento. E um dos comportamentos que foi identificado como muito importante na sessão era o comportamento de acumulação de ativos, ou de fazer poupança, né? Na oficina 3B de indicadores, então as propostas são: uma proposta é parceria com o IBGE para a gente levantar dados das demandas de inclusão, para eles começarem a buscar informações sobre isso do lado da demanda, porque no Banco Central a gente tem os lados da oferta, né? E também com o PNUD, para fazer uma agregação do tipo do Atlas que eles têm. Então, sistematizar as informações já existentes. Também a criação de indicadores específicos para pequenos negócios e para microempreendedor individual,
e também trabalhar um pouco melhor essa relação entre o canal de acesso, o uso e a qualidade. Então, tentar sofisticar um pouco mais esses indicadores, por exemplo, a qualidade do serviço, supondo 3 municípios. Eu tenho um município que só tem atendimento de ATM, o outro é um atendimento de correspondente lotérica e o outro é um atendimento de banco comunitário. Será que o uso que a população faz e a qualidade do serviço que ela recebe é o mesmo, independentemente do tipo de acesso que ela tem? Provavelmente não. Então, a gente tentar refinar um pouco mais esse atendimento. E, por fim, a oficina 3C teve como seguintes propostas: ações de educação financeira mais frequentes, então tem a ver com a oficina 3A também, e a ênfase em atitudes e comportamentos. Também ações de educação financeiras mais direcionadas tanto no sentido de público, então vou fazer algo ligado a este público que tem estas necessidades, né? E, ao mesmo tempo, outras ações que vão desde a infância. Então, não é você fazer assim, vou fazer só para esse tipo de pessoa. Não, então é tentar incutir a ideia de boa atitude financeira, bom comportamento financeiro e conhecimento financeiro desde a infância até agora. Então, para encerrar, eu quero fazer o convite. Vejam os vídeos das oficinas 3, que foram bem ricas e acho que vale a pena dar uma olhada. Obrigada. Obrigada, Raquel. Parabéns pela apresentação. Os vídeos de todas as oficinas, de todas as plenárias também vão estar disponíveis no site do Banco Central. E realmente, para quem já tem o costume de ver os outros, a gente consegue acompanhar, verificar o progresso que a gente tem nas discussões, né? E isso esses grupos estão mostrando, os relatores estão muito bem mostrando isso para a gente. Maruza, grupo 4, Cidadania e Vulnerabilidade Financeira. Bom, o meu grupo não foi tão organizado e, eu diria, até tão capaz de sintetizar as coisas, talvez, em questões mais macro, mas foi assim, foram 3 grupos, 3 oficinas bastante participativas. Aliás, isso foi uma coisa assim que muito me impressionou, até mesmo nas histórias, vamos dizer, na história dos fóruns de inclusão financeira do banco, nunca vi um tema com a população mais carente e vulnerável que fosse tão discutido, né? E se eu chego lá. Bom, então a gente falou, o grupo temático era cidadania e vulnerabilidade, e existiam 3 oficinas. E para dar uma ideia da diversidade, a gente, na primeira oficina, falava de novas tecnologias em serviços financeiros e promoção da cidadania financeira. A gente teve 4 experiências, algumas com crianças, com mulheres, algumas no Brasil, outras fora, e, inclusive, também a participação de experiências que o Banco Central tem em parceria, né? E, na oficina 4B, nós tivemos o papel da educação financeira na construção da cidadania, onde a gente teve a oportunidade de ver 2 experiências com escolas, né? A experiência da Estratégia Nacional de Educação Financeira, que é tocada pela EF, e também uma experiência em parceria com o Banco Central da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, uma rede privada de escolas, né? E a participação também do MEC, que foi muito importante, discutindo a questão da inclusão do tema educação financeira na base nacional curricular. E, por fim, a oficina 4C, que a gente teve a oportunidade de conhecer 11 experiências que foram selecionadas em chamada pública como inovações para a educação financeira e também para a inclusão financeira, né? E, então, foram muitas questões identificadas, o PowerPoint está aí, depois vocês vão ter acesso, e também há um documento mais detalhado sobre isso. Os redatores de cada oficina foram bastante ativos na hora da gente apresentar os resultados e sintetizar, né?
Importante notar que esse grupo temático ele envolve comunidades carentes, que são consideradas populações vulneráveis, e a comunidade estudantil, quer dizer, porque há um conceito de que você atingir com a educação financeira nas escolas é uma forma importante de se promover a inclusão financeira e a educação financeira também para uma tomada de decisões mais conscientes, né? Na oficina 4A, então, que a gente viu essas experiências com comunidades carentes, a gente percebe que a importância da inclusão digital na promoção tanto da educação financeira como da inclusão financeira, e que essa abordagem ela deve ser feita em conjunto, quer dizer, não adianta ter a educação financeira sem estar voltada para uma experiência prática dessas comunidades, né? Então, é o aprender fazendo e essa experiência sendo sempre voltada também para um benefício para a vida concreta das pessoas e das famílias, né? E uma necessidade também de mudança cultural naquela crença de que não adianta você poupar pequenos valores, né? E essa mudança ela tem que ser promovida também com ideias de poupança que não são necessariamente de poupança monetária, né, mas de economia mesmo de água, de luz, poupar outras coisas, construir bens que vão ter uma utilidade concreta, né? E é um entendimento, de certo modo, que uma grande dificuldade para promover a inclusão financeira dessa população e também a educação é que os serviços financeiros que são ofertados pelos bancos e instituições financeiras não são desenhados para atender às necessidades dessa população. Então, o que se observa é que há um descasamento de interesses e necessidades entre o que os bancos estão ofertando, as instituições, e o que o público, essa população, está necessitando, né? Aí, mudando agora para... Foram os temas discutidos, depois a gente vai falar de propostas com relação a isso. Mudando para a parte de educação financeira, a gente teve uma oportunidade ótima de compartilhar os resultados que estão sendo alcançados com essas duas experiências. E há um consenso de que é muito importante que a educação financeira seja tratada ainda no âmbito das escolas, né? Mas que há uma dificuldade que a gente percebe, que é o ambiente complexo e heterogêneo em que o sistema, do sistema mesmo educacional brasileiro, né, que tem 3 níveis, de 3 esferas de governo, também uma quantidade muito grande de projetos transversais que são oferecidos aos professores, né? Os professores normalmente muito mal remunerados, que têm problema de situação financeira eles mesmos, né? E você conseguir o envolvimento desses professores para levar os programas de educação financeira e uma motivação é muito importante. E, para isso, você precisa ter um reconhecimento pelos professores da importância da educação financeira nas escolas, né? Daí a necessidade de que eles sejam mais motivados. E também a necessidade de um apoio político e de toda a comunidade para que a educação financeira entre como um tema transversal ou disciplina nas escolas, né? E, nesse sentido, a gente teve a oportunidade, então, de ter notícias de como anda a base nacional curricular, que até o dia 16 de dezembro vai estar, a participação do MEC foi importante aí, até o dia 16 de dezembro está aceitando sugestões, está aberta para consulta pública e aceitando sugestões de inclusão ou melhoria dos temas que estão lá, né? Já foi, inclusive, identificado, quer dizer, isso foi até interessante, porque na pesquisa que a pessoa do MEC estava fazendo para trazer aqui para o evento, já percebeu que há necessidade mesmo de melhoria e de introdução do tema com alguns objetivos em outras disciplinas. E, por outro lado, na oficina agora de inovações, então, a gente teve a oportunidade de ver como os meios digitais estão sendo utilizados com uma grande variedade de iniciativas, né? E atingindo, inclusive, públicos diferenciados, né? E
também para alcançar maior escala, né? Isso do ponto de vista da educação financeira, com gamificação, com uso de jogos. Quer dizer, a gente já tem muita coisa disponível, então, aí que está sendo feita. E, do ponto de vista dos arranjos, volta, então, aquela questão de que, como os bancos não estão atendendo essa comunidade de baixa renda, isso tem deixado um espaço para que os meios digitais utilizem modelos de negócios inovadores para alcançar essa população. E aí, nesse sentido, que surgem essas inovações de arranjos diretos. A gente teve a oportunidade de ver arranjos com cartão pré-pago, arranjos também direto pelos celulares, e também plataformas colaborativas que procuram unir os interesses de quem está a fim de investir e daqueles que estão a fim de empreender, né, que unem investidores e empreendedores sem passar pela intermediação financeira, né? E a ideia, então, de uma inclusão financeira digital, ela termina vindo acompanhada de uma ideia de ecossistema digital, de uma rede de colaboração e uma importância da comunidade. Quer dizer, não adianta o cara estar conectado com ele mesmo, é preciso ter, então, uma rede de comércio, uma rede local de pessoas que aceitem esses meios de pagamentos, né? Então, a gente passa agora... Aqui eu tinha colocado nesse slide, por engano, a gente difunde mais a semana, mas vai para o outro tema, né? No que se refere a propostas concretas, então, no primeiro grupo, a gente teve uma primeira necessidade, que foi de que as discussões, inclusive, assim, de algum modo, elas sejam mais frequentes do que um encontro só anual, onde esses grupos possam aparecer. Também houve um consenso de que esses meios digitais para levar a educação financeira e inclusão financeira, eles devem procurar fazer isso de uma forma mais lúdica, com leveza, né, normalmente voltada, então, para habilidades da vida dessas famílias. Quer dizer, não adianta estar tentando ensinar a pessoa algum conceito muito abstrato, porque, na verdade, o que está se precisando é um ensinamento para a prática do dia a dia. E também criar condições para utilizar o potencial dos jovens que estão dentro de casa e que são os mais aptos a usarem as novas tecnologias para funcionarem como agentes de transformação das famílias e das comunidades, né? E ainda também procurar difundir a cultura da poupança conforme os valores que já existem na comunidade e que nem sempre são os monetários, e procurando mostrar que, às vezes, experiências pequenas levam a grandes feitos, né? E aí teve o exemplo de criança que conseguiu poupar, depois de uma aula de programas de educação financeira, poupar para comprar uma bicicleta, até com a mesada mesmo da escola, conseguir dar mais valor a isso e difundir mais essas experiências. E procurar também conhecer, então, a necessidade do público no que se refere a produtos e serviços financeiros, para facilitar o desenvolvimento de produtos mais adequados. E aí isso entra com as linhas que estão procurando conhecer, pesquisas que procuram conhecer a demanda, né? E conseguir alguma forma de facilitar, então, uma convergência desses interesses entre instituições que estão ofertando serviços, ou então facilitar que inovações possam, de fato, ocupar esses espaços para atendimento dessas demandas, né? No caso da oficina 4B, a gente acha muito importante, houve esse consenso, seria importante continuar fortalecendo ações para... 4B é que trata de educação, né, para a inclusão do tema educação financeira, dessa discussão no âmbito nacional e também no âmbito local, e especialmente na base nacional curricular, né, comum. E até pela importância que isso teria. Mas a gente não pode ficar só aguardando isso, então, continuar com o estabelecimento de parcerias para melhorar a capacidade de distribuição e disseminação de materiais e conteúdos e produtos que já estão desenvolvidos. Quer dizer, se observa que talvez haja pouca necessidade de investimento em criação de novas coisas, mas de melhor utilização do que já está aí e difusão.
Uma definição de públicos-alvos específicos, que isso pode ser feito particularmente com aqueles que estão envolvidos com ações concretas de educação voltada para a inclusão, e viabilizar mais participação de outras instituições, até com o programa de educação financeira nas escolas, né, para fortalecer o avanço desse programa, que é o carro-chefe, o principal programa da ENEF, né, cuidado pela EF, e verificar como contribuir para a formação continuada de professores, quer dizer, disponibilizar aos professores programas, ferramentas, instrumentos, jogos que possam ser utilizados na promoção da inclusão financeira. Por fim, na parte de inovações, a gente vê a necessidade de garantir o acesso das comunidades à internet e a outras tecnologias de conexão, porque ainda tem muita gente só conseguindo se conectar com o celular através de SMS. Também o acesso a esses aparelhos, quer dizer assim, facilitar, que aí não é um trabalho nosso, mas, de repente, no âmbito da parceria se consegue alguma coisa, o acesso a smartphones mais baratos, que consigam ter essas funcionalidades, melhorias na regulamentação infralegal, quer dizer, houve elogio à legislação de arranjos, mas também há o reconhecimento de que ainda há uma zona que continua meio nebulosa e que é preciso permitir e deixar espaço para inovações, porque elas vão surgir. Então, a legislação tem que ter cuidado para não engessar isso. O reconhecimento da importância da interoperabilidade em vários níveis e também entre vários serviços que são ofertados. Então, também há que ter cuidado para que a interoperabilidade não seja ela mesma um fator de dificuldade nessa expansão, né? E a importância da capilaridade, diversidade de serviços e engajamento das pessoas, que seria necessário alguma forma de comunicação e de promoção dessa mudança cultural que também precisa para tirar o cara do mundo físico só, do papel moeda, vamos dizer, para entrar numa era onde os meios de pagamento são mais digitais, né? E, por fim, algumas propostas até mais ousadas, tá? Mas que poderiam entrar na linha de incentivo à inclusão financeira, que está prevista na Lei de Arranjos, que seria talvez até pensar no pagamento de benefícios sociais através desses canais que têm meios digitais para a inclusão financeira, e serviços que também valorizem a cultura da poupança, né? Então, na verdade, quem sabe até a própria poupança por meio de meios digitais, né? Então, na verdade, foram essas as colaborações que vão, de alguma forma, ser trabalhadas, né? E eu espero que também submetidas depois, né, ao debate. Tá ótimo? Bom, vou até levantar, porque eu fiquei tão emocionada com esses 4 relatos tão eloquentes. Queria dizer o meu muito obrigada por vocês 4. E já pedi que os 4 que sintetizam, que conseguiram trazer toda a densidade das discussões e com um resumo tão bom que já se responsabilizassem pelo relato escrito disso, né? A gente teve, então, eu queria dizer meu muito obrigado aos relatores, meu muito obrigado aos redatores. Para cada oficina, a gente teve uma pessoa que anotou tudo para fazer essa discussão, para cada moderador de oficina, para cada debatedor e apresentador das oficinas. Tudo isso foi muito importante. Para vocês também que não participou como debatedor, moderador, relator, que participou como um convidado, como um participante, com perguntas, muito obrigado. E aí eu queria contar, cadê o diretor Feltrin? Está ali, né? Eu queria contar, ele saiu, então eu vou contar. Me lembrei muito agora, quando a Maruza estava falando, do primeiro fórum de inclusão financeira que fizemos em Salvador, que teve um painel parecido. Naquele evento, a gente tinha acabado o seminário de microfinanças, que era para 800, 1.000 pessoas, grande como esse, e resolvemos que era um debate mais técnico. Foram 200 pessoas, especialistas, convidadas para fazer discussão sobre microfinanças, em 3 eixos. O eixo o eixo da transparência, da governança e da tecnologia. Então, foi muito rico, 16 salas debatendo governo, iniciativa privada, fomentadores do tema, e no dia seguinte, a gente teve uma síntese dessa também. Mas eu observo que
nesses 6 anos, o desenvolvimento foi muito grande. Aquele tema, aquele seminário, aquele fórum, o primeiro fórum Banco Central sobre inclusão financeira, nós discutimos 2 dias microfinanças e o terceiro dia nós fizemos um evento específico, focado nos bancos comunitários e moedas sociais. Cadê o Joaquim? Está aí? O Joaquim do Banco Palmas estava lá, eu lembro que ele falou, isso aqui é um momento histórico para os bancos comunitários e para as moedas sociais, o Paul Singer estava lá. E hoje eu vejo que toda essa conversa, ela juntou. A gente tem, nesses 4 grupos temáticos hoje, possibilidade de falar das diferentes dimensões da inclusão financeira, da educação, da proteção, da cidadania financeira. Então, a gente evoluiu muito nesses 6 anos. Eu fiquei bem feliz, então, com esses relatos, porque retomei aquele relato do primeiro fórum, mas agora eu vejo que a gente deu um salto, realmente. A gente está falando de coisas não importantes, mas questões que atingem toda a população. Então, eu posso dizer que eu estou bem feliz com esse resultado do primeiro fórum. A gente vai trabalhar, do primeiro fórum de cidadania financeira, a gente vai trabalhar, sim, muito nesse documento para que a gente possa, vamos tentar ainda esse ano disponibilizar, a gente vai estar aberto para receber novas propostas, para submeter esse documento. Eu acho que a ideia vai ser trabalhar, sim, em grupos menores, para continuar trabalhando os 4 grupos. Então, a gente vai pensar nesse novo formato, para que a gente continue dando, com uma dinâmica muito, muito presente, muito viva para esses 4 temas, porque a gente tem muita ação aqui, tem muita proposta, muita iniciativa para ser desenvolvida. E a gente só vai fazer isso junto, não tem como a gente fazer sozinho. A gente precisa da iniciativa privada, precisa do governo, precisa dos fomentadores. Então, a gente conta com vocês para conseguir essa agenda de fortalecimento da cidadania financeira. Muito obrigada a todos.